Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast de número 128, rapaz. E olha, estamos vivendo dias iluminados no ChavaCast e eu vou listar alguns motivos para isso, né? Primeiro, a gente ganhou duas seguidas, né? E estamos fazendo um segundo turno de grupo aí, né? De luxo. Nas últimas 5 partidas, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Brasil hoje está no G4, em terceiro, e com todas as condições de classificar para a próxima fase, mas né, ainda tem jogo para rolar. Mas é um momento histórico aí para o ChavaCast por causa disso. E também estamos vindo de uma entrevista de 2 horas e 20 minutos, com alguns segundos, com nada mais nada menos do que Rogério Garcia Zimmermann. Uma entrevista muito maravilhosa, como sempre. Já está no top 10 dos episódios mais ouvidos no podcast, mas sem considerar o YouTube, que também está bombando. Cara, um sucesso absoluto e um papo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Aqui comigo, Gustavo Iribarren, que tem potes de petiscos para sua garota Roma. Bem-vindo, Gustavo. E aí, Pedro, e aí, pessoal? Bom estar aqui com vocês de novo. E é isso, o Novo Hamburgo já está ficando velho Burgo, de tanto que sofre para nós, mas é isso aí. Vamos em frente e vamos classificar, porque a gente é quase o melhor ataque da competição. Que maravilha, né? Como o Gustavo comentou, vencemos na última rodada o Novo Hamburgo por 1-0, né? Gol de Patrick o Brabo, né? Uma grande vitória, jogo difícil, né? Mas grande vitória. E o Brasil entrou no G4 da competição, deixaram chegar, né? Está acontecendo a magia de Rogério Zimmermann. E o próximo jogo, a gente vai falar depois um pouquinho também, vai ser aqui em São José dos Pinhais. Eu falo aqui porque eu moro em Curitiba, bem pertinho, estarei presente. Meu pé é quente, até rimou. O Marcelo Barbosa também está presente, o pé é gelado, mas a gente vai fazer uma fusão ali e vai ficar um pé morno, né, para a gente entrar com totais condições nessa partida contra o São Joséense. Mas eu quero falar antes com o Gustavo e com quem está nos ouvindo agora sobre a entrevista de Rogério Garcia Zimmermann. Nós ouvimos o homem falar aí por 2 horas e 20 minutos, né? E falou sobre 2012 para cá, até pincelou um pouquinho sobre anos anteriores. E cara, eu quero ver o Gustavo, né? Depois eu comento sobre o que eu achei. Mas como é que foi conversar com o professor? E pela primeira vez, né, Gustavo, a gente participou com as câmeras ligadas, todo mundo se olhando ali, encarando, o professor tomando seu cafezinho. Como é que foi vivenciar esse momento? O que tu achou da entrevista? Cara, o Rogério é fantástico, né? Porque ele não tem medo de falar as coisas, mas ele também nunca fala as coisas. Ouça quem quer ouvir, né? Ele não é sensacionalista, ele não é. Ele fala as coisas para quem quer ouvir, mas não deixa de falar isso, que a gente tanto precisa no Brasil, né? No Brasil, muita coisa é deixada de lado pelo bem da parceria, pelo bem da. Para não criar crise, né? Mas a gente vive em crise justamente por querer não criar crise, né? Então é muito bom ouvir o professor e principalmente ouvir essas histórias, né? Eu até comentei, né, durante a entrevista que pra gente que é mais novo, né, principalmente pra mim, o que eu vivi de bonito com o Brasil foi essa campanha dos acessos com o Rogério, né, dessa passagem dele. Então, ouvir falar sobre isso aí é um prato cheio de recordação para mim, né? Então, e quem sabe agora com essa campanha que a gente está fazendo, isso não inicie novamente. Que nem ele mesmo diz, ele não tem essa perspectiva, porque a coisa no Brasil não é fácil, mas tendo ele aí com a gente pode acreditar nem que seja um pouquinho. Perfeito. E para vocês entenderem os bastidores dessa entrevista, né? Eu mandei um SMS para ele, pro mesmo número que eu mandei em 2020, né? Continua o mesmo. Ele me respondeu o SMS. Não foi na mesma semana, porque a gente teve alguns problemas. A gente teve uma derrota também no meio do caminho, ou um empate, não me lembro agora. Mas enfim, a gente deu uma adiada. Aí voltei a entrar em contato. Ele aceitou novamente e pediu o link da sala, né? Da onde a gente gravou, por e-mail. Então é um cara realmente clássico, né? E fez esse contato, foi muito gentil. Quando ele entrou na sala,
já deu um sorrisão ali, foi engraçado. E aí o Maffei já quebrou qualquer tipo de gelo quando a gente começou a gravar, de fato, perguntando sobre o café, qual café ele gosta. Enfim, muito agradável, né? E o Rogério em nenhum momento deu a entender que queria parar, que não estava gostando. Em nenhum momento colocou empecilho para gravar com a gente. Foi da mesma forma que em 2020, quando estávamos com o podcast ainda iniciando, né? E nada mudou de lá para cá. E ele conversou com a gente, cara, foi um papo muito legal e diferente, né? Ele está acostumado a dar entrevistas, né? Mas geralmente são coletivas, é um papo mais, talvez até protocolar, dependendo da situação. E com a gente não, ali ele conversou com torcedores, né? E ele é um dos caras que mais conhecem a torcida do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, acho que tudo isso torna o papo ainda mais verdadeiro, mais rico, mais espontâneo. E eu quero agradecer, né, ao Gustavo aqui, em nome de todo mundo do ChavaCast que participou. Não estava todo mundo ali do ChavaCast, infelizmente, por conflitos na agenda, coisas do tipo. Mas acho que foi um momento, de novo, muito especial pra gente. Né? A gente, cara, desde 2018 a gente só grava desgraça praticamente. E aí a gente já tem, eu acho que 2023 já dá para considerar na história do ChavaCast o melhor ano assim de episódios. A gente teve muita coisa legal para falar, né, comparado aos outros. Então, para ver com vocês, a gente estava carente disso. E a presença do Rogério só deixa tudo melhor, né? E é uma entrevista que, assim, ela é atemporal. E não é porque foi a gente que gravou, é porque o Rogério gravou. E essa entrevista, ela vai ficar cada vez mais rica. Daqui a um ano vai ser diferente ouvir o que a gente está ouvindo, até porque podem acontecer muitas coisas daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, assim, é um material que, para as futuras gerações, eu diria, vai ser muito importante para um dia, né, tem muita gente não vai ver o Rogério treinando o Brasil, né? Vai só ouvir do Rogério, né, sobre ele, o nome dele. Então, esse tipo de entrevista, que lá no passado a gente não tem acesso a essas pessoas lá do passado do Brasil, no futuro espero que esse conteúdo esteja disponível de alguma maneira, né? Vamos tentar mantê-lo sempre no ar. O Marcelo Barbosa vai ter no HD dele, né? Isso é certo. Mas a gente produziu, junto com o Rogério, um conteúdo para isso, cara. Pra a gente se divertir, pra gente contar histórias ali e relembrar esses momentos maravilhosos que a gente viveu com ele. Mas também é um material histórico. É quase um documento que a gente produziu. Assim. Então, cara, muita alegria mesmo. O episódio tá bombando. A gente tá ganhando seguidor pra caramba. O Rogério é uma marca, né? O cara é sozinho, faz muita coisa. Então, agradecer a ele, né? Eu sei que o irmão dele, o Ricardo, nos ouve. Então, Ricardo, muito obrigado por ter o teu irmão. Teu irmão fez uma ótima entrevista. Parabéns pelo irmão, né? E eu acho que o Rogério talvez vai ficar sabendo desses nossos comentários. E, cara, o convite está aberto, a gente até falou ali na entrevista mesmo, o convite está aberto para uma outra entrevista lá no futuro, vamos ver quanto, para a gente falar um pouco mais sobre. Com um cafezinho ali, todo mundo com cafezinho, uma cerveja, um whisky. O whisky também é bom. Será que ele toma whisky? Né? A gente não perguntou. Mas enfim, cara, fica aí o convite. Que maravilha, cara. E Pedro, eu acho que é bem isso que tu comentou, que uma entrevista do Rogério é algo atemporal, né? Porque essas campanhas são as que vão ficar, né? É a que a gente vai lembrar eternamente do Brasil. Se o pessoal lembra de 85 até hoje, quanto mais a gente vai lembrar dessa entrevista do Rogério. E também é atemporal porque o sofrimento vai ser sempre o mesmo, né, Pedro? A gente vai, daqui uns anos vai ouvir e vai pensar, pô, cara, os problemas não mudaram. Que coisa incrível. A gente vai pensar que tem que passar o vídeo de apresentação do clube para os dirigentes, as coisas não mudam. Cara, existe uma possibilidade real de todo mundo estar mais velho daqui a, sei lá, 10 anos. O Rogério é ainda mais velho, né? Apesar de que o Rogério tá bem, né? Bem jovem ainda. Mas ele vai estar treinando o Brasil ainda, falando dos mesmos problemas. E quem sabe com mais histórias pra gente relembrar, né? Porque o Rogério, podem gostar dele ou não, mas toda a passagem dele no Brasil tem alguma coisa. Tem algo pra contar. Alguém ouve quando ele passa aqui, isso é importante. Então assim, 2023... no mínimo ele veio nos ensinar. 2023 já tá marcado como ano, a Copa do Brasil puxa isso, né?
já tá um ano marcado positivamente. E dá para tentar mais, né? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas antes, eu tenho que falar da KTO, que tá com a gente e que permite com que a gente faça esse tipo de conteúdo, por exemplo. Vou dar um exemplo, a gente faz os cards, né, a divulgação, até o fundo ali da entrevista, o vermelho ali, o tom de vermelho que a gente usa, né? Isso tudo eu uso o Canva, por exemplo, porque é uma ferramenta mais prática, né? Gustavo usa para o TCC, cara, todo mundo usa aqui a ferramenta para isso. E, cara, e isso a KTO nos permite. A própria plataforma que a gente gravou, pô, é caro, é em dólar essa porcaria. Mas ela é muito boa, né, cara? Olha a qualidade. Ela me deu até uma ferramenta para fazer os cortes ali que eu publiquei depois. Eu achei que ia ter que cortar no Premiere ali, né, manualmente. Fui surpreendido com uma ferramenta que já seleciona ali até 1 minuto. Então, cara, facilitou minha vida assim de uma forma inacreditável. Já sei que dá para contar com ela para isso também. E, cara, e aí vai, né? Então, tipo, campanhas que a gente participou. Enfim, então a Catel tá com a gente há mais de um ano. A gente sempre divulga as odds ali nas redes sociais. Inclusive, a odd do Brasil tava pagando 1,45. Então, quem apostou um valor alto aí fez Ganhou uma graninha boa. 50%. Fez uma grana boa, cara. Então, assim. Chupa E a Catel Bitcoin. E a Catel é uma casa de apostas rubro-negra, né? Vermelho e preto, as cores dela. E tá mais de um ano com a gente aí, então aposta na KTO, a gente tem o cupom lá, ChavaCast, que dá 20% de free bet no primeiro depósito, 20% do valor que depositar, né? Então, agradecimentos à KTO. Antes de falar desse jogo Brasil-Novo Hamburgo, né? Que a gente venceu por 1-0, eu tenho que falar também, cara, que o Brasil nos últimos dias, eu vou pincelar assim porque acho que o jogo acaba tendo mais destaque, a gente pode emendar com o São Joséense. O Brasil nos últimos dias é impressionante e muito maravilhoso. O Brasil tem recebido visita de criança pra caramba no estádio. Quase todos os dias isso tem acontecido. O Rogério destacou isso na entrevista, né? Que tem muita criança indo lá e gritando chavante, aquela coisa toda. Hoje o Brasil botou ali o grupo de ações sociais, né? Levou o pessoal da Escola Meninos da Vila, da Coab 2, que estava lá no estádio, tirou foto com o elenco. Aí ontem estava uma criançada do Instituto. A gente fala Instituto de Menores, né? Mas é a escola Dom Antônio Zátera, então. Instituto de Menores mesmo. Realmente. Não, sim. Não, esse é o nome oficial. Esse é o nome? Aí, ó. Eu sei que tá na fachada, né? Que eu morei ali perto da vida Instituto inteira. de Menores do Antônio Zátera, isso aí. Que maravilha. Ele não pesa, é meu irmão, né? Quem nunca viu aquele desenho ali é brincadeira. Enfim, cara, muitos exemplos e isso é um desejo como torcedor eu sempre tive de aproximar o Brasil da comunidade, dos bairros, das escolas, porque, cara, quem é criança e vai no estádio desde pequenininho é quase uma exceção. Tem que estar numa família que gosta de futebol, que tem o hábito de ir ao estádio, ou, sei lá, tem um tio, uma tia, uma vizinha, sabe? O amigo vai com a família e leva junto, alguma coisa nesse sentido para a pessoa ir pro estádio. Tem gente que faz 20 anos, 30 anos e nunca entrou no estádio de futebol. Então, essa aproximação com a galera, com a criançada dos bairros, é muito importante. E até eu vi um vídeo da galera do Instituto de Menores, são crianças menores, né? São criancinhas assim, jogando bola no estádio e correndo e cansando, que o gramado é grande, né? Então, assim, são memórias que essas crianças nunca vão esquecer. Não necessariamente elas vão se tornar Brasil. E acho que não deve nem ser o objetivo final aqui, transformar a criança torcedora do Brasil. Mas, naturalmente, é uma ligação que fica, que é construída e que pode, sim, transformar essa galera em torcedores do Brasil lá na frente. Ou, no mínimo, reconhecer o Brasil como um clube de Pelotas, porque tem muita gente que faz cara feia para Brasil, para Pelotas, para, sei lá, Farroupilha. E, cara, esses são os nossos clubes que representam a nossa cidade. E o Brasil, e aí não é clubismo, né? É fato. O Brasil é o que melhor representa isso nacionalmente, então é da nossa terra. Pode até não gostar, mas respeita essa porra, né? Então é muito legal ver esse tipo de ação e parabenizar o Brasil por estar abrindo as portas, né, do estádio, né, para essa criançada.
E emendando, não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa, né? Eu não quero interromper, mas emendando, a Associação Cresce Avante fez uma campanha O Nosso Sangue, que não era uma troca, doe sangue e ganha ingresso, não pode fazer isso, né? Mas era basicamente incentivando a galera a doar sangue ao Hemocentro de Pelotas, e em troca dessas doações espontâneas, a Associação Cresce Avante adquiriu ingressos, repassou a CUFA, né? E aí a CUFA fez o rateio, a distribuição desses ingressos. A CUFA, para quem não sabe, é a Central Única das Favelas. E esses ingressos foram distribuídos aí para as escolinhas Molecada Ferreira e Esporte Vida. E aí no estádio, Brasil e Novo Hamburgo, tinha muita criança e pais, enfim, familiares dessas crianças que foram ao jogo graças a essa ação da Associação Creche Avante em parceria com a CUFA. Então, assim, mais uma ação que colocou gente que talvez nunca tenha ido ao estádio, gente que mais velha, né, que foi ao estádio há muito tempo e nunca mais tinha voltado. Então, cara, é uma conexão, uma reconexão que acontece. Então, parabéns para todo mundo, para quem tá levando a criançada pro estádio, para quem faz essas campanhas, para associação, enfim, é muito legal mesmo, cara. Não, e Pedro, e que importante é isso, tu comentou das crianças de trazer para perto, né? Mas também aí cabe dois elogios nessa questão toda, além da que é o pessoal do grupo de ação social, que tu já elogiou, que eu acho muito importante, é muito legal o trabalho que eles estão fazendo, né, de não só com as crianças, mas de inclusão no geral, né, trabalham em várias frentes, acho muito legal, muito importante isso para a história do Brasil e para o que a gente pensa que o Brasil representa, né, mas também a gente citar o que a importância do ingresso barato, né? Claro, a gente está citando aí ações que promoveram a distribuição de ingressos, mas a gente tem quando tem reclamar, a gente reclama, mas que legal a direção atualmente está fazendo preços acessíveis de ingresso, né? Com promoções legais que permitem mais pessoas estar próximas, né? A gente tem visto públicos. Claro que a torcida do Brasil sofreu muito nos últimos anos e talvez os números não sejam tão expressivos quanto a gente está acostumado dentro do Bento Freitas, né? Mas a gente vem nesses últimos jogos experimentando uma recuperação dessa vontade de ser Brasil, dessa vontade de viver a Baixada. Acho que isso é muito legal e a direção está de parabéns nesse sentido pelo preço dos ingressos aí, que está sendo muito produtivo. Bem lembrado, né? Até o pessoal, os ingressos mais acessíveis estão ali na Neto, né? Na arquibancada norte. E a gente viu isso o reflexo disso na arquibancada no jogo, né? E eu concordo, o público tem melhorado. E apesar desse sofrimento, né? De os últimos anos aí. E a gente já teve em 2023 um ano de grandes públicos, né? Então, cara, muito legal mesmo. E incentivamos, né? No ChavaCast sempre o ingresso mais acessível possível. Eu, se eu fosse milionário, eu ia comprar ingresso e ia distribuir que nem um maluco, né, cara? Mas faria o maior CT da América Latina, já falei isso também. Mas enfim, já que não dá, vamos apoiando do jeito que é possível, né? E o Brasil venceu o Novo Hamburgo, também graças ao apoio da torcida. Vale lembrar que no início da Série D a gente teve 3 jogos em casa com portões fechados. Isso fez muita falta, tanto financeiramente quanto no apoio mesmo ali, no jogo jogado. E não é à toa que o Brasil agora, com torcida, conseguiu resultados muito melhores. Os últimos 2 jogos em casa, Caxias e Novo Hamburgo, jogos muito difíceis, né? Caxias principalmente. E o Brasil fez 2 boas vitórias, grandes vitórias, que nos colocaram hoje no G4. E a gente está com condições, só depende literalmente de nós, da gente conseguir passar a próxima fase. Algo que algumas rodadas atrás, e talvez ali no início da competição, não parecia que fosse algo possível, né? E assim, com muitos problemas. O Brasil tem um elenco pequeno, o Rogério falou um pouco sobre isso na entrevista. Enfim, problemas de lesão, coisas que acontecem. E o Brasil conseguiu essa recuperação, principalmente no segundo turno. E a gente fez essa vitória contra o Novo Hamburgo, que já não tem nada mais para fazer no campeonato. Mas, cara, é jogo de gauchão, dá para considerar. O Novo Hamburgo sempre é chato contra o Brasil. É um time muito chato. Eles vinham de vitória contra o Aimoré, que era um clássico do Vale, golearam por 4-1. Então, assim, era um jogo que eles não iam ir para Pelotas para, tipo, vamos só jogar lá e é isso aí. Não, eles, cara, quem duvida que
que pô, é um jogo de Brasileirão contra o Brasil, que é um clube mais conhecido. É a oportunidade de muitos jogadores, apesar de não ter tido transmissão, de mostrar o trabalho deles, cara. E tem jogador que gosta de jogar contra a torcida, né? E o Brasil tinha o estádio cheio ali. Então, tudo isso fez o jogo ser mais difícil, mas na tua opinião, Gustavo, tu acha que o Brasil fez um bom jogo, controlou o Novo Hamburgo, podia ter ganho demais, ou 1-0 ficou de bom tamanho na tua avaliação? Então, Pedro, eu acho que o Brasil fez um bom jogo de novo contra o Novo Hamburgo. Aliás, o Brasil, a gente sabe que claramente o time tem deficiências, né? Até por questões orçamentárias, não tem grandes jogadores, tem alguns jogadores muito habilidosos, mas não tem esse grande time em termos de elenco, então a gente acaba sofrendo um pouquinho, né? Mas, de novo, o Brasil fez um bom jogo. Eu sempre digo que o Brasil, quando ele quer atacar, ele consegue, ele tem a bola, consegue chegar, mas falta capacidade de definição, né? Porque aí falta a questão individual, né? E isso é natural pelo cenário que a gente está. Mas o Brasil de novo fez um bom jogo, fez gol, não tomou gol, que é uma vantagem comparada a outros jogos que a gente vinha tomando gols, né? E a gente fez uma boa partida. Poderia ter vencido demais. Aliás, essa é a tônica do Brasil nos jogos que ganha, né? Produz para fazer mais gols, né? A gente tem, acho que a nossa maior deficiência, eu não vou dizer que ela é ofensiva, porque a gente produz, né? A gente tem uma capacidade até legal pro nosso nível de chegar na frente. O problema realmente é a definição, né? E aí a gente vai buscar 500 culpados, a gente vai dizer que o Da Silva não faz gol, mas o Da Silva fez gol recentemente, aliás, vem de duas grandes atuações da Silva, né? Ontem jogou bem de novo, né? Grandes atuações não, mas pelo menos jogou bem direitinho ontem, deu aquele passe fantástico pro gol, bonito. Então a gente tem aí bons jogadores e o Da Silva vem melhorando. Se continuar fazendo gols, a gente até pode pensar em algo mais, mas o titular é o Rafael Costa, claro que vem agregar essa qualidade que nos faltava de definição. Vamos torcer para que dê certo, né, apesar de ter estado fora ontem. Então acho que é complicado dizer no que o Brasil pode sonhar, né, com essas atuações, né, Pedro, mas que a gente teve de novo uma boa atuação contra um time limitado, mas é importante ter boas atuações contra times limitados, né? Se não dizem muito tecnicamente, dizem muito animicamente, né? Da gente não se entregar. Então, acho que a gente fez um jogo importante ontem, não só a termos de classificatórios, que nos colocou no G4 e nos deixa sonhar, né? A gente fez uma boa partida na tática e isso nos empolga para o que vem aí em diante, né? Perfeito. E o Brasil, a gente queria que o Brasil entrasse em campo para ganhar, né? E é isso, cara. Não importa. Claro que é sempre bom ganhar por mais, para ter mais tranquilidade durante a partida. Mas eu concordo, o Brasil foi superior no jogo, mereceu a vitória. O gol foi muito bonito, a construção do gol. E o Patrick é um cara que sobra, né, nesse time, né? Ele tem uma qualidade que, vamos colocar aí, o Brasil classificando, né? Eu nem sei até quando vai o contrato dele, mas ele é um cara fundamental para as pretensões do Brasil, caso a gente consiga confirmar a classificação. Então, assim, o Brasil cresceu, de certa forma, assim, cresceu no sentido de conseguir os resultados, né? Porque não estava conseguindo, cresceu na hora certa, né? E a gente está vendo outros times, e a gente pode até entrar já no São Joséense, que estão fazendo um movimento contrário, que começaram muito bem a Série D. O Camboriú é o maior exemplo disso, né? O Camboriú no início pareceu o Real Madrid, já está em quinto. Obviamente tem chance de classificar em pontos, né? Tá um ponto atrás de nós só. Mas assim, é um momento de mudanças aí na competição, né? Apenas o Hercílio Luz tá firme ali, né? Uma campanha muito sólida. O Caxias conseguiu vitórias importantes aí perdeu para nós, óbvio, né? Filho. Mas tá com uma pontuação tranquila também. E o Brasil entrou nesse G4. O São Joséense, que é um time
muito recente, 2016, algo do tipo, de São José dos Pinhais. Ele já caiu para quarto, né? Ele está empatado com a gente no número de pontos, então é uma final de campeonato o próximo sábado contra o São Joséense. E só que nas últimas 2 rodadas, nas últimas 5, vamos considerar, eles fizeram o inverso do Brasil, né? O Brasil ganhou 2, empatou 2 e perdeu uma. Eles perderam 2 e ganharam só uma. Então, assim, e essa vitória deles foi há 5 rodadas atrás. Então, assim, eles estão num momento de turbulência, de um rendimento em resultados, né? Para baixo. Então, não quer dizer nada isso, né? O Brasil vai entrar lá contra o São José, vai ser um jogo difícil pra caramba. Gramado sintético, tipo do Zequinha. 3 horas da tarde, não sei se vai estar um calorão do caramba, né? Mas, assim, é estádio do Pinhão, né? Não sei se vai ter pinhão pra vender. Mas vai ser um jogo muito difícil, né, cara? Mas, assim, um empate, acho que já dá pra... Eu assino o empate agora, né? Eu assino o empate agora se me dessem essa opção. Mas é uma final de campeonato e talvez não tenha transmissão, infelizmente. E, Gustavo, o que tu tá esperando desse jogo, cara? Tu acha que, assim, com esses últimos jogos do Brasil, dá pra acreditar numa vitória em São José dos Pinhais? Que campeonato difícil, né? Aliás, hoje em dia a tônica dos campeonatos é dizer que os campeonatos são difíceis, né? Porque se emparelharam muito. Quando o São Joséense veio jogar aqui, aquele empate 2-2, na minha opinião, foi um desastre, porque o São Joséense se mostrou extremamente fraco, né? Naquele momento ali, e o Brasil não foi capaz de ganhar. Agora, é difícil porque eu confesso que eu não acompanhei os demais jogos deles, então não sei opinar sobre a atual conjuntura do time, né, como é que eles estão, mas o que a gente sim pode dizer é que vai ser difícil, porque eu concordo contigo, o empate lá, porque nesse campeonato, ainda mais da forma que o Brasil tende a jogar normalmente, que tende a fazer um jogo de marcação forte, o empate fora de casa, depois de uma vitória em casa, assim, da forma que foi, é muito importante. E ainda mais que é um adversário direto, né? Pedro, tu não vai me deixar, o Brasil tem 17 e eles têm 16, é isso? Não, eles têm 17 também. Eles têm a gente tá na frente também nos critérios. Então, ainda o empate nos joga tudo para a última rodada, que a gente joga em casa e eles jogam fora, provavelmente, né? Então Com o Caxias vocês jogam fora. Então, e o Caxias praticamente classificado, mas que ainda não tá livre da Berlinda, né? Então, vai precisar jogar. Então, empate fora de casa é um ótimo resultado. Ótimo resultado. Acho que 4 pontos a gente classifica, com 3 a gente provavelmente classifica. Com 2 e 1 já ficaria mais complicado nesses 2 jogos. Mas eu acho que o empate fora aí já nos dá uma tranquilidade para jogar em casa, sabendo que a gente pode fazer o nosso jogo. Ainda mais que a gente joga com o Concórdia, que também é um adversário direto, né? Então, essa sequência de 2 é sempre um problema, né? Essa sequência de 2 jogos com adversários diretos, porque pode acontecer qualquer coisa. Mas o Brasil, até pela posição na tabela, mostra que entra melhor, jogou melhor que Camboriú, jogou melhor que o Caxias, jogou melhor que o Novo Hamburgo e tem tudo para jogar melhor que o São Joséense também. Ainda mais se a gente tiver o retorno aí do nosso time aí que estava bem desfalcado, e mesmo assim a gente conseguiu a vitória contra o Novo Hamburgo, com um time bem difícil de ser escalado. Só para vocês terem uma ideia, o Concórdia, que é um time que te enfrenta na última rodada em Pelotas, nessa rodada pega o Caxias lá em Santa Catarina. Então, é um jogo que pro Caxias também é uma decisão muito importante, porque uma eventual derrota pro Concórdia deixa o Concórdia com 19, o Caxias tem 20. Cara, embola tudo assim ali, né, pro Caxias também. O Camboriú joga fora de casa em São Leopoldo contra o Aimoré. O Aimoré não tem nada para fazer no campeonato. O Aimoré era um time difícil de vencer, até o Clássico do Vale, esse que eles tomaram 4. O Aimoré tinha perdido 2 vezes só. E aí eles perderam o Clássico do Vale e perderam pro Caxias fora. Isso também tem reflexo, né? Porque eles estão jogando copinha, o time já também não é muito numeroso, já não é muito forte. Então, não sei como é que o Aimoré vai encarar essa partida, né?
Mas, em teoria, né, em condições normais, seria um jogo difícil pro Camboriú também. A gente pega o São Joséense. Na última rodada, o Caxias pega o São Joséense no estádio Centenário. Então, olha como essa rodada, a penúltima agora, desse final de semana, ela vai definir muito a tônica de como vai ser a última rodada, porque o Caxias pode ou estar muito descansado nesse jogo no Centenário na última rodada, ou pode estar muito pressionado. E o Caxias já está pressionado pela torcida, né? Já não vem tendo esse relacionamento deles lá, não tá muito legal. Perderam o treinador. A gente fala que o Brasil gosta de uma crise, mas o Caxias é impressionante, né? Eles não tão legais lá. Apesar da campanha tá boa, e pô, eles estão em segundo, 20 pontos e tal, cara, não tá legal lá. Então, assim, tem tudo aí para azedar, né? O lance do Caxias nessa Série D. O Camboriú pega o Novo Hamburgo em casa. E aí, cara, vai ganhar do Novo Hamburgo. Acho muito difícil o Camboriú deixar passar esses 3 pontos. E o Brasil pega o Concórdia. Então, assim, cara, tá tudo em aberto. Tá absolutamente tudo em aberto. Mas o Brasil tá no jogo e eu também tenho confiança de que o Brasil tá jogando futebol, cara, pra pontuar. O Brasil não tá achando as vitórias. Não é o caso. Não foi o caso o Brasil na pressão ganhando Caxias, achou um gol. Sei lá, teve uma série, sei lá, que o Brasil ganhou do Caxias, o gol do Jair foi meio de costa, de ombro, de pescoço, sei lá. Aquele gol foi meio achado. Agora não, a gente, encarou o Caxias de frente a frente, fez 2 gols, né, num time difícil de ser batido. Depois Novo Hamburgo, é o lanterna, tudo bem, mas a gente sabia que não seria um jogo fácil. A gente estava sem o Rogério na Casamata, um monte de desfalque, e o Brasil conseguiu vencer com autoridade. E o Brasil tem jogado bem os últimos jogos. É que quando não vê o resultado, a gente fica bolado e sem o resultado a gente não consegue avançar, né, cara? Não adianta jogar bem e não ganhar. A gente inclusive, é do time que prefere jogar feio e ganha por 1-0 do que o time que joga bonito e perde. Mas não é o caso. O Brasil agora tá conseguindo resultados, tá jogando bem. Então, assim, tá na mão do Brasil, cara. É isso que a gente pode definir. Tá na mão do Brasil. Se a gente vai conseguir confirmar, só vendo. E já faço convite, né, para quem mora perto aqui do Paraná, de Curitiba, enfim, que venha até São José dos Pinhais. A Chapar, que é o grupo aqui de Chavantes Paraná, vai estar desde cedo, eu estarei lá, né? Felizmente, coisa boa. Na volta do estádio, vou fazer conteúdo pro ChavaCast aí, olha aí as nossas redes sociais. E vamos estar agitando o Mocotó lá, então é só chegar. Todo mundo é de casa, é família, né, cara? Tudo do Brasil é assim. E vamos para esse jogo que é uma decisão, né, cara? Uma final de Copa do Mundo. E é um jogo que pode levar para Pelotas na última rodada um estádio ainda mais cheio, com mais público, né? Para carimbar uma classificação à próxima fase, e aí é outro campeonato. Eu só quero chegar nessa fase aí. Depois a gente vê o que acontece. Mas felizmente está na mão do Brasil e assim como o Brasil, a gente está preocupado com o São Joséense, eles também estão muito preocupados com esse jogo. Esse jogo aí eles vão entrar também pressionados, porque é um jogo difícil para eles também. E a gente vai estar jogando em casa, né? Tem chance de classificação já nessa rodada ou não tem como? O Brasil, se ganhar, vai a 20. Acho que não. Cara, se o Camboriú. Se o Camboriú perder pro Aimoré e o Concórdia perder pro Caxias, eles conseguem chegar a 19 depois na última só. Mas aí não tem o São Joséense. Não, aí classifica nós e o São Joséense. Não, o São Joséense ainda vai. Como vai ter perdido para nós, sim, ainda precisa. Mas se a gente ganhar do São Joséense, a gente tá, cara, praticamente dentro, assim. Acho que dá para considerar. Mas assim, eu acho muito difícil o Camboriú perder pro Aimoré, mesmo que seja fora e tal. Eu até acredito no Aimoré enchendo o saco ali, e um jogo difícil, um empate se enrolando, sabe? Até não duvido dessa possibilidade. Mas perder pro Aimoré eu acho complicado. O Aimoré ganhou só uma na competição. Não, o Aimoré é muito fraco, muito fraco. Pode ser que siga a tônica de vários times fracos e possa acontecer qualquer coisa, assim como foi uma surpresa no Novo Hamburgo colocar 4 no Aimoré, apesar de ser clássico, né? Mas é difícil. O Aimoré empatou 7, né, cara? Então, pra variar, bom pra empatar é o Aimoré. O mais difícil sempre é a gente torcer pela gente.
O Camboriú ele tem 2 rodadas muito boas para pontuar, né? Pega 2 eliminados, vai morar em Novo Hamburgo. Também tá na mão do Camboriú, se a gente olhar por essa lógica, né? Mas a gente não tá brigando só com o Camboriú, né? A gente tá brigando com o São Joséense e Concórdia. E o próprio Caxias, dependendo. Então, vamos ver. Mas eu acho que a gente tá num bom cenário. Que se cuide nesse sentido dessa crise institucional que eles estão, né? Cara, o Concórdia vai jogar com o Caxias em Santa Catarina. Cara, o resultado aqui até é natural, dá pra considerar, que o Concórdia é chato de enfrentar lá, é o Concórdia ganhar, cara. E aí, infelizmente pra nós, né, que o empate acho que seria o melhor. Mas ou o Caxias ganhar, né, porque o Caxias já tem 20. Mas é que aí depende do resultado do Brasil, né? Mas, tem isso, é verdade. Mas esse jogo aqui, cara, vai apertar o Caxias, cara. Tem natural, eu acho sim, a tendência é o Caxias ir pressionado pra última rodada. Que pena, né? Fico triste com uma coisa dessa. Que eu também fico triste pra caramba isso, cara. Ah. E, Gustavo, acho que é isso nossa pauta de hoje. Não vou pedir palpite, não vou musicar. Inclusive, vou ter que falar aqui o preço do ingresso, né? O São Joséense botou a 60 conto aí pra torcida do Brasil. Eles têm uma promoção lá pra torcida deles, que é torcida entre aspas, né? Pessoal que gosta de ir ao jogo ali na volta e tal. Não tem torcida desse clube aí. Eles botaram você mais 2 amigos a 30 pila, de compra antecipada, meio ingresso também a 30 reais. Mas para nós, na hora lá, é 60 ou 30, né? A meia entrada. E azar, né? Vamos pagar, não tem problema. Estaremos lá. Gustavo, muito obrigado pela tua presença, meu amigo. E rumo à classificação. Vamos lá, pessoal. Eu confio que vai ser nessa rodada já. Vocês é que não tem muita fé. Vambora. Um abraço, pessoal. E antes de encerrar oficialmente, só quero dedicar esse episódio, então, cara, a um personagem muito importante. A gente entrevistou o Rogério, né? Mas outro personagem muito importante, o ex-treinador Ceará, né? Edson Pontes, que faleceu na última sexta-feira, dia 7 de julho. Ele que foi treinador do Brasil em 92 partidas, né? Até o Diário Popular puxou esse dado com o pesquisador Isan Miller. Ele ganhou 2 títulos com o Brasil. Então, assim, cara, é um treinador vitorioso na história do Brasil e passou por 3 décadas diferentes. Então, quero só me solidarizar com a família, com os amigos do Ceará, né? E é um cara que tá com o nome dele gravado na história, como diz o nosso hino. Então, foi uma perda muito importante, muito triste pro Grêmio, obviamente para a família dele, mas para a história do Grêmio Esportivo também, né? É um nome que deixa o Brasil aí. O Brasil não tem bandeira, né? Não tem mais bandeirão, né? Mas se tivesse, estaria meio mastro, né? Por conta dessa perda. Então, quero dedicar, humildemente, esse episódio ao Edson Pontes do Ceará. Valeu? E Pedro, além de dedicar ao Ceará, que é uma notícia tristíssima o falecimento dele, né? Mas a gente também lembrar que tivemos boas notícias essa semana, que é a recuperação do Munhoso, né? Mandar um abraço pro Munhoso, pra família Botaniel, que é o filho dele, meu amigo. Que legal que ele já tá no quarto, tá se recuperando e em breve tá aí tá na arquibancada, porque Munhoso na área é gol do Brasil. Exatamente, eu ia falar esse slogan agora. Perfeito. Então, que bom mesmo, notícias boas do Munhoso, abraço para ele, que está com seu radinho de 40 polegadas, né, aquele rádio lá, se fosse é quase uma TV de tão grande. Então fica nosso abraço aí pro Munhoso e a família dele. Falou, Gustavo, falou todo mundo, até a próxima. Até mais, pessoal.